Olá, minha gente. Quinta-feira, pós São João de pandemia do coronavírus. São João sem graça, né? A terça-feira, festa junina que não teve. A quarta-feira, um feriado que só curtimos aqui no Nordeste mesmo, porque não é feriado nacional. E aqui nós hoje vamos continuar essa série de lives nacionais, com personalidades nacionais. O nosso convidado é o ex-senador pelo Distrito Federal, Cristóvão Buarque. Boa noite, senador. Boa noite, é um grande prazer estar com você, viu? Sou admirador do seu blog, todo mundo comenta, é um blog de muita repercussão e estou pronto aqui para conversar com você e quem mais você quiser. Senador, quero agradecer primeiro o senhor ter estado aqui conosco para esse bate-papo aqui, essa entrevista, agora com essa era moderna, pela internet, pelo Instagram, por essas redes sociais. E gostaria de perguntar primeiro o seguinte: o senhor conhece Carlos Alberto Decotelli, o novo ministro da Educação? Não conheço. Não conheço. O que Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Pode ser ruim, mas vindo do Bolsonaro, isso pode ser uma coisa boa. Porque, em geral, aqueles que eu falar não são bons. Eu nunca ouvi falar. Para mim, isso é uma coisa positiva dele. E é positiva também, senador, porque ele é negro, né? E me parece que é o primeiro ministro negro do governo dele. Tem um que não é ministro, né? Tem aquele cara que É diz que deputado não federal, é mesmo. que Não, anda não, muito não. com ele, né? Não, tem aquele, mas tem um que é o segundo da cultura da Fundação A Palmares, Fundação. e que diz Isso, que Fundação Palmares. que Mas ele não é negros. ministro, é? Eu estou dizendo, ministro eu acho que é o Não, não. primeiro, né? Eu acho que é o primeiro, e eu acho positivo isso. Sinceramente, eu acho que essa não é a qualidade, mas é uma característica positiva no momento em que a gente quer quebrar preconceitos no Brasil. Eu achei positivo o lado de ter um ministro negro. Quanto a ele em si, do ponto de vista educacional, eu não tenho a menor ideia se vai ser bom, se vai ser ruim. O senhor não teve tempo ainda de ler alguma coisa sobre ele, o currículo dele, nada. Tem, mas o currículo não é suficiente, né? Não dá para a gente, pelo currículo, ver, não. Não dá. Não dá para dizer que ele é um homem da área. Não dá para dizer que ele não vai saber fazer as coisas. Eu não sou otimista, não é por causa do ministro. Eu não sou otimista por causa do governo. Eu acho muito difícil o governo Bolsonaro trazer aquilo que a gente precisa para a educação, que esse sim é um tema que eu gostaria até de conversar, né? Senador Cristóvão, falar em negro, foi o senhor, como ministro da Educação, que abriu a cota de negros, né, dentro da universidade. Não, eu como reitor da UNB iniciei, mas foi um processo tão longo que quando de fato veio a cota para negros, eu já não era reitor e não era ainda ministro. O que eu fiz como ministro foi a lei que obriga o ensino de história da negritude brasileira nas universidades. Mas eu também assinei, junto com o Lula, que era o presidente, mas foi um projeto do Paulo Renato, na época do Fernando Henrique. Mas como os projetos demoram, terminou que nós assinamos. Pois é, e em relação a essa questão do ministério, o Bolsonaro já é o terceiro ministro, né, o quarto ministro da Educação que está à frente dessa pasta. Essas mudanças todas são muito ruins para o governo, né, senador? São péssimas. Demonstra a falta de continuidade, demonstra que esse governo não tem clareza. O que é que houve aqui que sumiu do mapa aqui? A Câmara do Senhor sumiu aí. Por quê, hein? O Já senhor tem que sei. botar a Câmara, o senhor tem que botar a Câmara fixa. Não, já sei o que é. É que está aparecendo o que está na minha frente, não eu. Tem que apertar onde para a gente. O senhor tem que apertar ao lado aí, ao lado onde tem esses asteriscos aí, de lado, para voltar a câmera para o senhor. O X? Não, aqui é o X. Pois é. Isso. Do Aqui. outro lado, é o Não. último botão.
Último em que sentido, rapaz? A direita aqui. A sua direita. Agora. Aí, isso. Sim, mas então, essas mudanças são descontinuidades muito negativas e prova de um governo que, duas coisas, não tem uma linha, que se tivesse uma linha, mudava de ministro e tudo continuava. E segundo, não sabe escolher bem as pessoas que vão trabalhar com ele. Pegam pessoas como o que saiu há pouco, ministro, que só fez atrapalhada, que não consegue se comportar como ministro. Ministro é mais do que um técnico. Ministro é um político que sabe falar. O próprio ministro Guedes, que é um bom técnico, diz coisas que um ministro não diz. Um professor de economia pode até dizer certas coisas, como ele fala, na sala de aula, mas não como ministro na televisão. Ele dá exemplos que são lamentáveis e que desgastam o governo. Então, essa mudança de ministro da Educação, de ministro da Cultura, tem sido muito negativo, claro, para o governo e, portanto, para o Brasil. Pois é. E esse ministro agora que saiu, ele atingiu fortemente os ministros do Supremo Tribunal Federal, agrediu, inclusive, reitores, brigou com políticos, saiu muito mal, né? Saiu pessimamente e passando a impressão de que saía corrido, fugido. Essa é a impressão que ficou. A impressão de que estava fugindo para não ser preso, que nem é verdade, ele não ia ser preso. Se fosse, não é agora. Foi muito ruim. A passagem desse ministro pela educação foi péssima. O engraçado é que o Velez, o primeiro, não passava boa impressão, fez muita atrapalhada, mas ele foi substituído por um, sem dúvida alguma, muito pior, muito mais complicado. O governo Bolsonaro, que para mim não é um governo muito especial, nem um pouquinho, mas perdeu muito com o ministro. O ministro foi um negativo para o governo. E essa área, senador, é uma área extremamente importante para o governo, que é o Ministério da Educação. Eu fui secretário de imprensa aqui do governador Joaquim Francisco, e ele deixou para escolher a educação, o último secretário que ele escolheu foi a educação, e ele escolheu José Jorge, que foi ministro do Tribunal de Contas e tal. Eu perguntei, mas o senhor não se dava bem com o José Jorge, por que o senhor está escolhendo José Jorge, secretário de Educação? Porque eu não posso errar, isso é uma área que eu não posso errar. E José Jorge é muito bom. E realmente foi um bom secretário. Bom, não, eu diria que foi um excelente secretário, o Zé Jorge. Naquela época foi um dos melhores do Brasil, acho que até hoje. Eu creio que porque é muito competente. Aliás, tem duas figuras lá de Pernambuco que eu trato com uma defesa muito grande. É ele e o Everardo Maciel. São contemporâneos. Eu estudei engenharia na mesma época que o Zé Jorge. Ele era um ano atrás de mim, ou dois. O Everardo no mesmo ano, mas só que na geologia. E somos amigos até hoje, um e outro. E os dois O senhor morou no Recife aqui até quantos anos? Desde que nasci até 26 anos de idade, quando eu, já formado, casei e saí do Brasil. E vim, quando terminei meu tempo na França, no Equador, Honduras, Estados Unidos, quis voltar para o Brasil, quis voltar para Recife e recebi uma oferta. Graças ao Everardo e o governador Marco Maciel. Foram os únicos que me ofereceram. Eu estou falando de 1979, regime militar. E eu tinha uma marca não muito querida desses militares. Mas eu decidi passar um tempo no Sul, como a gente chama, em Brasília. Pensei em ficar 2 anos aqui e voltar. Mas já são 40 anos que eu estou aqui. Eu morei muito tempo aí, senador, e eu peguei o seu governo aí. E vi que foi um governo de mudanças, um governo, vamos dizer assim, da cidadania. Né? Instalou primeiro aqueles pardais, depois começou uma obra na área urbana. O Roriz deixou uma cidade desorganizadíssima do ponto de vista social. O senhor tentou organizar, mas era muito difícil, né? Muito difícil, mas eu acho que nós conseguimos, sabe? Foi um governo que não teve nenhuma grande obra. Engraçado que eu me orgulho disso. Eu acho que eu não fiz nenhum viaduto, não fiz nenhuma rodovia, mas organizei o trânsito. Mas
duvido que alguém tenha feito mais salas de aula do que eu me lembro do número, foram 2 por dia, incluindo sábado e domingo, numa cidade que não é grande. Na época, Brasília não tinha nem 2 milhões de habitantes. Criei programas criativos realmente, como a famosa Bolsa Escola, que virou depois a Bolsa Família, embora com outra característica, que eu acho que não foi boa. O Lula não mudou para melhor a Bolsa Escola. Uma coisa boa é que ele ampliou o número, mas que tirou a característica educacional. Isso foi um erro. E muitos outros programas que a gente chama de criativos. Eu acho que mudamos a cultura. Até hoje o pessoal se lembra muito que fui eu que criei a faixa de pedestre, que todo mundo respeita, Isso. e é um gesto de cidadania, porque eu vi que trânsito era uma questão de educação, não de engenharia. A engenharia é para fazer a obra, mas a educação é para fazer o comportamento. Nós mudamos o comportamento. Brasília tem um trânsito ainda, 20 anos depois, de cidade civilizada. O senhor foi eleito pelo PT. Depois o senhor mudou de partido e agora o senhor não conseguiu ser reeleito. Por que o senhor não conseguiu a reeleição agora? Porque estava na hora de mudar. O eleitor é sábio. O eleitor viu que estava na hora de mudar. Primeiro, eu já estava tempo demais. Então, eles queriam coisa nova. Durante a campanha, naquele tal de corpo a corpo, uma vez eu vi um homem me olhando, um homem de uns 40, assim, com a sua idade, assim, acho que você está no final dos 40 ou no meio dos 40. Aí eu fui lá cumprimentá-lo, ele olhou para mim e disse, você sabe que é o melhor candidato, né? Aí fiquei todo cheio de mim, né? Disse, muito obrigado, me ajude, porque está difícil, a eleição, eu estou muito bem nas pesquisas, mas não estou confiando. Ele disse, eu disse que você era bom, não disse que ia votar em você. Eu tomei um Agora, susto e perguntei por quê. Ele disse, cansei de bom ou ruim, eu quero é outro. E foi isso que elegeu Bolsonaro, que derrotou tanta gente. Estava na hora. O povo queria outro. E foi isso que eu terminei escrevendo um livro. Terminei escrevendo um livro inteiro. Porque é que nós, no sentido de democratas progressistas, não sou eu não analiso a minha campanha. Nós, os democratas progressistas, perdemos no Brasil. E o Bolsonaro ganhou. Um livro que, aliás, tem uma razão. Eu fui convidado para uma palestra logo depois da eleição do Bolsonaro, na Universidade Inglesa, para falar sobre por que Bolsonaro ganhou. Eu disse, eu não vou. Agora eu aceito ir falar porque que nós perdemos. Eles aceitaram. Virou um livro. Por que falhamos? De 1992 até 2018, ou seja, de Itamar a Temer, que eu considero que é o mesmo bloco. Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, é um bloco democrata e progressista. Tem diferenças, obviamente. E aí eu listo 24... Mas o Itamar não foi eleito. O Itamar era vice do Collor. Não estou falando se foi eleito ou não, porque o Temer... Não, o Temer foi também, eleito como vice. Então não foi eleito. São os 4. Itamar era um político de tradição democrata e progressista. Sim. Tanto que eu não coloquei Sarney nem Collor, porque Sim. eu coloco no bloco dos democratas, mas não de progressistas. Até porque eles estiveram juntos do regime militar. E eu coloco 24 erros que nós cometemos nesses 26 anos. Você já pensou que nós, os democratas progressistas, ficamos 26 anos? Nenhum grupo político ficou tanto tempo. Nem os militares, nem Getúlio. Nenhum ficou tanto tempo. E no final, o que é que a gente fez? Deixou um Brasil com 100 milhões de pessoas sem água, 35 milhões, desculpe, 100 milhões sem esgoto, 35 milhões sem água, uma das piores educações do mundo e das mais desiguais. O carimbo de corrupção ficou desse grupo. Não vou dizer que somos corruptos, temos a grande maioria de gente honesta, mas o carimbo ficou no grupo. Deixamos... O grupo do PT, né? O PT ficou como partido da corrupção. Mas carimbou nos que estavam próximos também. Eu saí do PT em 2005. Ou seja, eu tenho muito mais tempo fora do PT do que dentro do PT na política. Mas fica um carimbo desse grupo todo.
Por isso que o livro meu foi criticado pelo nós. O PT diz nós não. A culpa disso tudo são os golpistas. O PSDB diz nós não. A culpa disso é o PT. Mas eu acho um erro nós segregarmos desse jeito. Fomos nós, alguns por irresponsabilidade, outros por ações erradas, outros por omissão e outros por incompetência. Não conseguíamos controlar esse processo. Então, por isso eu perdi e outros perderam. Estava na hora da gente perder. Eu lamento que quem venceu tenha sido o Bolsonaro. Tinha muitos outros candidatos melhores. Mas o povo queria dar um recado. E o que eu estou preocupado é porque esse grupo não está entendendo que cometeu o erro, não. O PT acha que o erro é do eleitor. O eleitor não erra. O eleitor nunca erra. O eleitor pode até escolher uma alternativa ruim, mas era o que naquele momento parecia bom para ele. Mas o PT não quer fazer a tal da autocrítica. E os outros também não querem, não. Quando eu falo nisso, todo mundo reclama. Não tem que. Aliás, o PT me diz que quem errou foi a direita. Eu digo, a direita acertou. A direita não quer educação boa, a direita não quer diminuir a concentração de renda, a direita não quer mudar o país. A direita acertou. Agora, nós erramos. Nós não deixamos um país bom. Eu tenho a pior imagem do ministro que saiu. A gente estava falando do ministro da Educação. Roy Trabe. Mas a crise educacional já estava antes dele chegar. Nós não deixamos uma educação boa e que o ministro destruiu, não. Nós deixamos uma educação péssima e ele não soube melhorar. E até ia caminhar para piorar se ficasse mais tempo. Mas nós não deixamos. O Mendonça Filho, que é de Pernambuco, passou no Ministério da Educação. Ele fez alguma coisa de boa lá? Fez a reforma do ensino médio. É desse tamanho comparando com o que a gente precisa, mas é desse tamanho positivamente. Ele deu ênfase a ensino profissionalizante, isso é importante. Ele criou um programa para aumentar o número de escolas de horário integral. Ele trouxe uma coisa fundamental, que é deixar que o aluno opte qual é a disciplina que quer, não ser obrigado a ter um número muito grande de disciplinas. Eu apoiei a reforma do Mendoncinha no Senado, fiz muitos discursos a favor. Apanhei muito por isso, porque o sindicato dos professores é contra mudar qualquer coisa, salvo o salário para cima. E criticaram muito. Além disso, vinha do governo Itamar, que o professorado não gostava. Mas o Mendonça deixou, para aquele pouco tempo, ficou uma marca positiva. Agora, senador Cristóvão, o senhor falou nesses erros aí. Quais os 3 principais erros que o senhor julga fundamentais? Em que? No Brasil, que o senhor aponta para nesse livro do senhor. Vou começar o primeiro. O divisionismo. No dia que Fernando Henrique assume, aliás, no dia que Itamar assume, o PT fica na oposição. A gente devia ter se juntado ali, formulado um projeto comum, não só de um dos partidos. E aí a explicação que eu dou é que PSDB e PT são paulistas. E a preocupação do paulista é eleger o próximo prefeito da capital, não é mudar o Brasil. O PT estava preocupado quem ia ser o prefeito, e não qual era o Brasil. Isso é um erro. O segundo erro é se nós chegamos com um cara de progressistas, tínhamos que trazer uma utopia para o Brasil, uma proposta nova, uma novidade para o... Não trouxemos nenhuma. Eu inventei a Bolsa Escola, mas isso não é novidade. A novidade é a mudança. Juscelino trouxe uma novidade. A democracia foi uma novidade, mas não basta. A população não quer democracia só porque é bonito o deputado falando. O povo não quer uma democracia pela coreografia, mas sim pelo resultado. Nós precisamos ter uma utopia. Hoje a utopia, quando assumimos, em 92, né, quando eu trabalho, a utopia não seria o desenvolvimentismo, a industrialização. Isso estava em marcha. Para mim, a utopia seria: nós vamos apresentar uma estratégia de que em 20, 30 anos o Brasil terá uma escola tão boa quanto as melhores do mundo e o filho do mais pobre vai estudar uma escola tão boa quanto o filho do mais rico. Essa era a utopia. E eu sabia como fazer, que é o que eu chamo a federalização da educação.
que é a substituição do frágil sistema educacional do município por um sistema robusto da União. As escolas federais são boas. Onde você for, a escola federal é boa. Por que então faz todas as escolas do Brasil federais? Mas levará tempo. 20, 30 anos, como foi em qualquer país. Essa era uma utopia. Esse foi o segundo erro. Tanto que nós saímos. O povo luta por quê do que nós deixamos? Qual é a bandeira que nós fincamos que as pessoas querem de volta? Qual? Não Qual? tem, né? Não tem. Não A tem. Bolsa Família, todos mantêm. O Bolsonaro manteve. Qual é a nossa bandeira? Conquistamos a democracia e achamos que bastava isso. Esse foi o segundo erro. Um terceiro erro foi não termos dado liberdade e provocado os intelectuais, os universitários, a fazerem críticas, formular ideias. Nós cooptamos as universidades e os intelectuais. Eu não sei se nota, mas os intelectuais nunca fizeram uma crítica, por exemplo, porque fizemos uma Copa do Mundo em vez de fazer escolas. Não houve uma crítica à corrupção partindo de dentro da universidade. Nenhuma. A universidade não fez crítica à corrupção. Era engessada, não era, senador? Se engessou, mas é uma colaboração do governo. E aí o Lula é culpado, porque o Lula fez isso ao proteger a universidade, ao dar muito dinheiro à universidade, e com o carisma dele também, não foi obrigado, com o próprio carisma dele. Esse foi um erro terceiro. Um quarto erro gravíssimo, talvez o mais grave, foi a corrupção. A corrupção talvez tenha sido o erro que gerou mais desgastes entre todos os outros. Quer ver um quinto erro que você percebe hoje, se olhar as manifestações de rua? Nós deixamos que a direita se apropriasse dos símbolos nacionais. Nós não usamos a bandeira do Brasil. Nós não cantamos o hino nacional. Quando eu apresentei um projeto que é lei e que antes de todo jogo de futebol tem que tocar o hino nacional, fui criticado nos amigos da esquerda. Nós não debatemos o que significa gratuidade. Nós partimos da ideia de que ser gratuito ninguém paga. Não. Tudo que é gratuito, alguém está pagando. E precisava ter explicitado isso para saber se certos setores devem ou não ter, gratuidade. Quer ver um outro? Nós ficamos mais ao lado dos trabalhadores sindicalizados do que do povo. Ontem aqui você viu um exemplo disso no Congresso. O Congresso ontem aprovou uma lei para mudar o marco jurídico do saneamento. A chamada esquerda ficou contra, porque ela representa os funcionários das estatais de saneamento e não o povo que não tem água nem saneamento. Ou seja, a esquerda votou contra, né? Votou contra. Um equívoco. Votou contra a favor dos sindicatos dos trabalhadores e não a favor do povo sem água. Mas isso é uma tradição que nós temos. Nós esquecemos o povo no Brasil. Aliás, isso aí... Agora, Recife, por exemplo, senador, aqui só tem 30% da área saneada. E quantos anos tem a empresa de saneamento? Deve ter uns 50 anos. No mínimo, né? Tem umas que têm quase 100 anos. E aí vem dizer que a privatização... E não vai ser privatização, vai ser permitir que venha capital privado também. Capital estrangeiro. E estrangeiro. Privado, né? Se é para botar água, que venha. Aí diz, mas vai ficar muito cara a tarifa. O pobre não pode pagar. Não, aí é a gente regulamentar e, se ficar caro, o Estado paga água para o pobre. Como o transporte público. O transporte público, a empresa é privada. Não é isso? Mas mais da metade hoje dos passageiros de ônibus não pagam ônibus. Tem mecanismos de subsídio que o governo vai e paga para o empresário. Então, eu acho que esse foi um erro grave. Nós não ficamos ao lado do povo, a não ser, você diz, para dar Bolsa Família. Mas isso é muito pouco. Isso não transforma. O que transforma é a educação. Daí a importância da Bolsa Escola, como eu criei, em que a palavra já estava dizendo, você ganha para estudar. Não estudou, perde. O Lula mudou o nome, foi um erro. Segundo, tirou do Ministério da Educação e colocou no Ministério
que cuida da assistência social, outro erro. E terceiro, misturou as mães com crianças na escola com velhos, com portadores de deficiência, que precisam de dinheiro. Mas não devia ser esse. Agora, eu fiquei impressionado, senador, eu fiquei impressionado pelo seguinte, o PT veio em nome da mudança, o Lula veio aquela esperança, eu lembro muito bem a campanha de Lula, da mudança, da ética, da moralidade. Quando o senhor foi escolhido ministro da Educação, o Brasil inteiro aplaudiu, porque o senhor é um pensador, é um, é um ser humano que vive dedicado e estudioso da educação, né? Agora vai a educação. De repente, o senhor não consegue ser um ministro que seja produtivo para o governo. Por quê? Primeiro, eu quero dizer que é uma bandeira muito antiga minha, e há pouco tempo atrás eu tive uma live dessa com 2 ex-ministros da Educação. E eu lembrei dessa minha defesa. Eu defendo que tenhamos 2 ministérios, um para a educação de base e um para o ensino superior. Ou juntar o ensino superior com outro ministério, como ciência e tecnologia, para não criar muitos. O ministro que cuida do ensino superior e da educação de base, ou ele se dedica ao ensino superior e abandona a educação de base, ou ele cai, como eu caí. O Lula, quando me telefonou para demitir, claro, ele tinha uma outra razão, que era encontrar um lugar para o Tarso Genro, que estava saindo de uma área que era considerada ministério para dar lugar ao PMDB. Mas aí é um momento, mas ele já devia querer. Ele disse com clareza: eu quero um ministro que cuide do ensino superior. Você só pensa em educação de base e alfabetização de adultos. E é verdade. Eu queria ser ministro da educação de base. E eu disse a ele na época. Não me nomeei para os 2. Porque hoje o Goldenberg, que foi o outro ex-ministro com quem eu debati, o outro foi Renato Janine. Ele reconheceu que sem uma reforma dessa, o Ministério da Educação só cuida de universidade. Esse é o Weintraub, ele não cuidou de nada, mas ele só falava de ensino superior. O que é que funciona mais? O que é que aparece mais do MEC? O Enem. Porque é o instrumento de ingresso na universidade. Quando o Enem foi criado, não era para definir quem entra na universidade. O Enem foi criado para avaliar o ensino médio. Ninguém dava a qualidade do ensino. Ninguém dava mínima. Ninguém nem sabia que foi feito o Enem. Na hora que virou instrumento de substituição do vestibular, pronto, todo mundo passou a dar importância. E o Lula é um gênio da política, é um gênio eleitoral. E ele percebeu que o que as pessoas querem mesmo é um diploma universitário na parede. É um bem de consumo o diploma universitário. Diploma universitário hoje no Brasil não representa um acervo de conhecimento. É um diploma que dá status. Ele entendeu que isso dava prestígio. E aí ele fez muito, do ponto de vista de número de alunos. Quase que dobrou o número de alunos na universidade, mas a qualidade foi embora. E, além disso, ele aumentou muito o número de alunos, mas não conseguiu aumentar muito o número de formandos, porque tem muita gente que não consegue fazer um bom ensino superior porque não teve uma boa educação de base. Não sei se eu sabia, mas está em quase 50% o número de jovens que abandonam as escolas de engenharia no Brasil, porque não sabe regra de 3, não sabe que ângulo reto são 90 graus, não sabe o básico. Aí isso está sacrificando a universidade, porque os professores ou dedicam muito tempo para reciclar ou baixam o nível, para poder os alunos serem aprovados. Hoje, nas universidades brasileiras, tem um crime, que é a aprovação automática. Não sei se sabe disso. Em muitas universidades hoje, o aluno é aprovado independente de ter estudado ou não, de saber ou não. Então, por isso, o Lula percebeu que vou deixar esse problema do ensino médio no colo dos prefeitos, do ensino fundamental. O ensino médio no colo do governador. E a gente cuida das escolas técnicas e das universidades. A Dilma aumentou muito o número de escolas técnicas, que também não estão dando muito resultado, porque os alunos entram sem ter tido um bom ensino fundamental. Não sabe somar, às vezes, não sabe ler. Não sabe ler. Mas não dá voto cuidar do ensino fundamental. Dá mais voto oferecer vagas na universidade. Mas foi isso. Agora, por que isso?
Eu acho que porque no Brasil nós temos duas características muito trágicas. Uma, por alguma razão, na formação da cabeça do brasileiro, educação, conhecimento, inteligência não é uma coisa valorizada. O outro que estava debatendo comigo hoje era Renato Giannini. Ele disse, Renato, quando a gente quer falar no Brasil que um cara não é muito bom, a gente diz que é um filósofo. Tem nada mais culto do que um filósofo. No Brasil é sinônimo de coisa não boa. Então, nós não damos. Quer ver outra coisa? Todo ano, eu falei isso, a gente olha o Brasil para Zurique, para ver quem vai ganhar a bola de ouro do ano. Ninguém olha para Estocolmo para saber quem vai ser o novo prêmio Nobel de Física. Nem entra na nossa preocupação. Está na mente brasileira. E a outra foi a escravidão. Até hoje a gente tem resquício disso, que passa a ideia de que a escola não tem que ser boa igualmente para todos. A ideia, como eu falei há pouco, da utopia que a gente poderia ter trazido, o Brasil ser bom em educação, tanto quanto Finlândia, e a escola do pobre ser tão boa quanto a do rico, parece demagogia. Não é uma coisa que se deseja. Os próprios pobres querem ter uma casa igual a dos ricos. Querem ter um carro igual ao dos ricos. Não fazem questão de ter uma educação. Porque não parece viável. Eu até cito muito. O sujeito vai no ônibus, vê ao lado um carro bacana, ele tem inveja. Se ele passa em frente a uma escola bacana, não tem a mesma inveja. Se satisfaz com uma escolinha pública sem qualidade do filho. Não tem briga por melhorar a educação. Agora, senador, uma coisa interessante. O senhor foi candidato à presidência da República e as pessoas diziam a mim, eu queria votar no Cristóvão e tal, admiro muito o Cristóvão, mas o Cristóvão é um candidato de uma nota de um samba só, uma nota de um samba só, não é isso? Educação, 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 educação. O senhor acha que isso prejudicou o senhor na campanha? Prejudicou, mas não foi isso que me derrotou, não. O que me derrotou é que eu disputava com a figura do Lula no auge. Ao lado dele, eu disputava com Alckmin, que não era o Alckmin de hoje, era o Alckmin também do PSDB de Fernando Henrique. E, além disso, pela esquerda tinha Luiz Helena. E eu chego ali de um partido pequeno, que não me abraçou completamente na campanha. Faltou, talvez, carisma em mim, eles tinham mais. Então, acho que foi isso. Agora, eu fui o único dos candidatos que apresentou um livro com um programa de governo. Se eu não me engano, são 45 capítulos. Violência urbana, violência, tudo. Política externa, tudo. Só que... O senhor pensa ser candidato ainda? Não, hoje eu não penso. Mas só para fechar, eu apresentei um programa completinho. Agora, de fato, o vetor da transformação, para mim, é a educação, não é a economia. Agora, veja bem, como é que o senhor se sentiu? Não estão. Como é que o senhor sentiu? Eu tenho a impressão, pelo que eu conheço do senhor, pela dedicação que o senhor estava tendo ao ministério naquela época, e o senhor ser demitido por um telefonema, o senhor estando numa missão no exterior, eu acho que aquele foi o maior golpe que o senhor sofreu em vida, não? Sinceramente, não. Eu, aliás, quando eu fui demitido, eu perguntei, como é que você está sentindo? Aí eu disse, eu estou sentindo um frusta alívio. É uma frustração. Eu queria ficar na história como ministro que erradicou o analfabetismo. Eu não ia conseguir ficar como ministro que revolucionou a educação, porque eu estou dizendo, leva 20, 30 anos. Então, nenhum ministro vai ficar. Agora, erradicar o analfabetismo, eu ia ficar. Era questão de 4, 5 anos. Mas se esgotou. Agora, o grave, pouca gente sabe, é que eu não estava só em missão oficial. Eu estava indo me encontrar com o presidente Lula na Índia. Puxa vida. Eu era parte tanto que ele chamou para eu continuar a viagem já como ex-ministro. Aí eu disse que não. Não, o senhor não foi? Não, Claro. eu tinha que vir para cá para cuidar das mudanças, do que é que ia acontecer com as pessoas que eu nomeei. Então, na verdade, tem uma coisa divertida. Eu saí do gabinete do presidente Lula para o aeroporto. Minha última fala com Lula foi, presidente,
Nos vemos em Nova Delhi. Eu até digo, é um bom título para uma biografia. Nos vemos em Nova Delhi. Agora, por que eu fui 2 dias antes? Porque eu fui lançar um livro em Portugal. Eu Sim. aproveitei e fui lançar um livro em Portugal. No dia seguinte, aliás, no dia do lançamento, que eu cheguei num dia, fiz o lançamento e viajava no outro. Ele comunicou que queria o meu cargo. Mas eu saí do gabinete dele para o aeroporto, para me encontrar com ele. Mas voltando à sua pergunta, sinceramente, não foi uma coisa que tenha me traumatizado. Me deixou uma frustração por causa da alfabetização de adultos. Eu queria sim, isso eu queria. Era um sonho. Mas deixou um alívio. Era claro que o governo do Lula ia se meter em coisas complicadas. Eu ainda fiquei um ano depois de ser demitido. Eu só saí um ano e alguns meses depois, quando o mensalão realmente pegou. Mas eu não sei qual foi a causa que levou ele a decidir fazer isso. Se na véspera eu estava com ele e viajei para me encontrar com ele. Não sei, nunca me disse. Mas uma fundamental é que ele queria o lugar para o Tarso Genro, que foi para o meu lugar. Ele só fazia tudo operado pelo o José Disseu. Deve ter sido coisa do José Disseu, né? Não sei, muita gente diz que na hora de decidir, José Disseu falou, mas não sei. Mas isso daí também não me importa, não. Mas Agora, senador, vamos entrar para o governo Bolsonaro. A gente está correndo algum risco de alguma ruptura nesse país, não? Correndo o risco sempre está. Aliás, não só com Bolsonaro mais, porque ele tem uma vocação autoritária, ele não tem uma base. Agora, eu não vejo o Bolsonaro conseguindo dar um golpe e sendo ditador. Para a pessoa ser ditador, precisa de 3 qualidades. Precisa ser muito inteligente, ter muito carisma e ser cruel. O Bolsonaro só tem uma dessas 3. Ele só tem a crueldade, a maldade. Ele não é um cara de uma genialidade intelectual que um ditador precisa. E nem tem carisma. Ele não tem carisma, por exemplo, para ter o exército com ele. O exército parece com ele porque os eleitores deram 57 milhões de votos. A gente não pode nunca esquecer que Bolsonaro chegou ali com 57 milhões de votos. E que a principal razão dessa é que nós perdemos os votos. Não foi ele que ganhou. Muita gente votou em Bolsonaro para não votar em nenhum de nós. Então, eu para não tirar vejo... o PT do poder, não foi? Hein? Tirar o PT do poder, né? Foi, que eles eram tirar o... Mas por que nenhum de nós conseguiu chegar no segundo turno no lugar do Haddad? Então, a culpa não é do PT. Marina, Alckmin, teve muitos candidatos. Nenhum conseguiu passar de 5%. O PT conseguiu. E eu acho que vai conseguir de novo. Eu tenho a impressão que o segundo turno de 22 vai ser o PT e Bolsonaro. Quem seria o candidato do PT? Não sei. O melhor mesmo é Haddad, mas não sei. Não sei. Agora, voltando então à sua pergunta sobre a instabilidade. Mas nada impede que haja uma ruptura. Um dia desse eu até disse, vou falar como ficcionista. Basta um major, um coronel de uma das PMs juntar um grupo, não precisa prender ninguém, porque está todo mundo em casa, basta desligar esse negócio que a gente está falando aqui, basta desligar o Skype, basta desligar o Zoom, que o Congresso acaba, que o Supremo acaba. E chegar e dar continência para o Bolsonaro. Eu não acredito que um grupo desse maluco vai querer tomar o poder. Mas chega lá e dá continência ao Bolsonaro. Está feito o estrago. Ou um general, fora até das tropas, um maluco qualquer. Isso já aconteceu em muitos lugares, né? O Gaddafi era um coronel do exército. E depois foi 40 anos. Mas ele era inteligente e ele tinha carisma. Então, eu não vejo esse risco de um golpe estrutural. Até porque um golpe estrutural precisa saber o que vai acontecer. Até porque falta líder nas Forças Armadas, não, Fernando? Falta líder, e aí a gente tem que agradecer a Castelo Branco, porque Castelo Branco que disse ninguém fica mais do que, não sei se 2, 3 anos. Então, não dá tempo de formar líderes. Então, o Castelo Branco fez esse favor. Então, não tem ninguém com liderança e o momento é outro. Hoje, um golpe no Brasil vai fazer o Brasil ficar
sem vender mais soja, sem vender mais nada, isolado do mundo, porque não tem Guerra Fria. Naquela época se deram um golpe e ficaram ao lado dos americanos contra os russos. Hoje a gente vai ficar contra quem? Então não tem. Eu não vejo que racionalmente possa haver um golpe. A não ser O os senhor vê chances de o governo Bolsonaro dar certo ainda? Não, eu não vejo. Era ótimo que desse. A nomeação de um ministro negro é um gesto. Ultimamente, ele deixar de ficar ali naquela porta dele dizendo besteira foi um gesto. De repente, está aprendendo. A gente nunca pode dizer que não vai acontecer. Mas eu não vejo como, porque tem uma estrutura mental difícil de mudar. Mas eu hoje não vejo esse risco. O meu temor é que fique nessa, como se diz, pasmaceira, instabilidade o tempo todo. E um ministro do meio ambiente autorizando que se destrua a floresta, aí os alemães deixam de comprar nossa soja, essa desorganização geral, e aí um aventureiro maluco tenta fazer algum gesto insano. Mas um golpe planejado, arquitetado, organizado, sabendo o que é que vai acontecer no dia seguinte, quem serão os ministros, eu não vejo isso hoje, não. Agora, senador, a gente também não vê surgir nenhum líder na oposição, né? E seria hoje um anti-Bolsonaro? Não, não vê. Vou dizer por quê. E por isso que eu acho que o segundo turno vai terminar entre PT e Bolsonaro, a não ser que seja Moro e Bolsonaro. Por quê? Eu faço parte desses grupos, 70%. Vamos ter amanhã um grande evento que o Fernando Henrique está organizando. Mas nós não estamos tendo três características. Uma, unidade. Cada um está pensando em ser o candidato que chega ao segundo turno em 22. O Ciro é um desses. Pensa nisso, só pensa nisso. Outro problema é que nós ainda não aceitamos reconhecer os nossos erros. Nós não vamos ganhar votos se nós não dissermos ao povo os erros que cometemos. E eu não consigo nem atrair para discutir isso. Quando eu falo isso, a pessoa diz que tem nada que falar em erro. Tem que falar para frente. Aliás, um ontem me disse, eu não olho pelo retrovisor. Eu digo, pois eu olho quando estou dirigindo para frente, mas olho pelo retrovisor também. E o povo quer saber. E o terceiro, e mais difícil, qual é o nosso programa? Como é que a gente vai ter um programa que nos unifique? Porque unificar para derrubar Bolsonaro não basta. Tem que se unir para saber o que fazer no dia seguinte. Qual é o programa? O Ciro deve me chamar de neoliberal, porque eu sou radical na defensor da aritmética. Eu até tenho provocado muita esquerda dizendo a gente critica os terraplanistas, mas vocês são anti-aritmética. Vocês acham que 2 mais 2 pode ser 5, pode ser 6, gastar o que quiser. Então, eles acham que quem fala em responsabilidade fiscal é neoliberal. Nós achamos que quem fala em gastar mais do que é possível é irresponsável. Eu defendo uma estratégia de federalização ao longo de 30 anos. O Ciro vai defender repetir Sobral, município por município. Uhum. E a gente não senta e diz, pode ser mesmo, Sobral, eu vou apoiar. Ou ele diz, pode ser mesmo, federação mais lento. O que fazer com a coisa? Nós não estamos. Então, por isso, essas três coisas que estão faltando, é difícil unificar. Eu vejo quando falo em 70%, eu digo, não é 70%, é 10 vezes 7%. O que está salvando a gente nessas manifestações contra o Bolsonaro é que vai de máscara. Se fosse sem máscara, tem um que não ficava com o outro. Vocês viram hoje, não sei se você viu, o Boulos, que é um cara que tem que estar nisso, o Boulos, que foi candidato a presidente. É, Ele disse que não entra nessa frente que o Fernando Henrique está organizando amanhã, porque ouviu dizer que o Moro vai entrar. Aí ele disse, o Moro entra por uma porta, eu saio pela outra. Eu aí disse, esse grupo é uma porta rotativa. Dessa que um entra, outro sai, que tem em hotel. Um entra, outro sai, um entra, outro sai. E quem está lubrificando essa porta é o Bolsonaro e o PT. Porque Bolsonaro e PT, eles querem que cheguem os dois no segundo turno. O Bolsonaro acha que agora, e o Lula acha que é o Bolsonaro.
Agora, o senhor falou em Sérgio Moro várias vezes. O senhor acha que Sérgio Moro ele errou muito? O Sérgio Moro, a cabeça dele, ele quer ser candidato a presidente de todo jeito. O senhor acha que ele pode ser esse anti-Bolsonaro? Eu acho difícil, porque eu acho que ele vai começar a cair no eleitorado. O eleitorado dele, raiz, como se diz, está ligado a Bolsonaro. Não acredito. Agora, sobre errou. Claro que errou, quando foi ser ministro. Eu não me meto a dizer se ele errou como juiz da Lava Jato. Eu até, sinceramente, não vejo muita prova de que o Lula recebeu propina naquele apartamento e naquele sítio. Não vejo. Essas provas não me convencem. Mas se eu disser que o Moro estava errado e que a instância acima dele estava errada, eu já não estou acreditando na democracia. Eu posso até dizer, eu não acredito nas provas, mas respeito o juiz. Então eu respeitei o Moro. Nunca tive muita atração por ele. Ele foi no Senado algumas vezes, eu nunca quis nem aparecer numa foto com ele. Nunca. Nunca aceitei ficar numa foto com ele. Mas respeitei como juiz, mesmo não aceitando as provas. Agora, quando ele foi para o Ministério, ele aí perdeu toda a credibilidade. E aí ele vem dizer que não sabia quem era o Bolsonaro. Ninguém tem direito disso. Você pode até dizer, olha, eu sabia, mas eu preferia Bolsonaro ao PT. Eu respeito quem diz isso. Eu votei no Haddad. Pois é, ele foi o juiz que prendeu o Lula e depois virou ministro do adversário do Lula. Eu acho isso um absurdo completo, e na época eu disse, botei Twitter dizendo que para mim era um absurdo. Como também, guardadas as proporções, não se compara, mas dá para lembrar, quando o Collor assumiu, o presidente do TSE foi seu ministro das Relações Exteriores. Como era o nome dele? Ele era ministro do Supremo e foi ser ministro das Relações Exteriores. Eu achei aquilo Eu lembro dele, eu lembro dele. muito grande. Estou esquecendo o nome, mas eu lembro dele. Achei um equívoco muito grande. No caso do Moro, foi muito mais grave. Muito mais grave. Não é porque era o Bolsonaro, é porque, de fato, ele, a gente tem que achar que, agindo certamente, corretamente, tomou aquelas medidas contra o Lula. Então, mesmo que eu acho que as provas não são suficientes, mas ele tomou essas medidas, e a gente tem que respeitar. Mas, ao ser ministro, eu acho que ele cometeu um erro muito grande. Desmoralizou a Lava Jato, desmoralizou o Ministério Público, desmoralizou a justiça em torno dele e terminou se desmoralizando completamente. Eu acho difícil, mas não é impossível não que ele chegue. Agora, veja bem, suponha que no segundo turno seja Bolsonaro e Moro. Não é hora de se perguntar onde é que nós erramos? Os outros? É verdade. E a pessoa É verdade. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, senador. O senhor acha que esses processos todos que tem aí de pedido de impeachment do Bolsonaro podem dar alguma coisa? vai ser difícil, mas pode surgir uma coisa qualquer aí que escandalize, como você diz por aí, um batom na cueca que possa levar. Mas hoje ele está consolidando. Não precisa de muita gente para impedir o impeachment, né? Esse Queiroz é uma bomba? Esse Queiroz é um homem-bomba? Pode ser, mas não sei. Não tenho ideia. Pode ser. Se não houver uma bomba dessa, eu acho que não vai ter impeachment, não. Agora, Porque, assim, para cometer um crime de responsabilidade, tem que ser ao longo do governo dele, né? Não pode ser passado, né? não, passado. Então, esse negócio de Queiroz tem que ter alguma relação com o governo dele agora. Tem que ter. Eu não vejo. Agora, esse negócio do impeachment me está trazendo uma coisa que eu acho interessante. Eu vi uma propaganda da Dilma defendendo o impeachment. Mas até um dia desse, ela dizia que era golpe. Ela dizia que era golpe, né? Era golpe. Eu fui taxado por golpista. Esse negócio do fake. O senhor votou a favor do impeachment dela, né? Votei, sim. Votei sabendo que era um erro eleitoral, político meu, um erro emocional. Perdi amigos, perdi eleitores, mas foi um constrangimento moral. Eu passei 2 anos dizendo que ela estava cometendo irresponsabilidade fiscal. Eu fiz uma audiência pública no Senado sobre pedaladas. Eu escrevi um relatório dizendo que havia as pedaladas e que era irresponsabilidade. Tive medo de votar
pelo impeachment, mas não me deixei ser dominado pelo medo. Perdi tudo, amigos. Esse negócio de fake news, como é que chama? O senhor acha que isso teve alguma influência na sua derrota agora? As pesquisas que eu fiz, não. As pesquisas que eu Não, fiz né? dava que eu perdia mais voto por ter sido do PT do que por ter votado no impeachment. Mas tem um detalhe, é que a raiva do PT se manifestou muito fortemente. Todo mundo está falando aí no gabinete do ódio contra o Bolsonaro. Houve um gabinete do ódio contra mim. Eu tive um gabinete do ódio. Chegaram a distribuir cartazes na rua, prender, dirigidos às minhas netas, crianças. Uma tinha 11 anos, 12, a outra tinha 6, dizendo: meu avô é golpista, com a minha cara, não a cara das netas. Eu sofri muito do gabinete de ódio, de Quem deputado. criou? Quem Hein? criou? Não, Quem criou? não vou entrar em detalhe. Ou quem é o responsável? Em torno ao PT. Fala-se de um deputado ou uma deputada, não vou nem dizer o gênero, porque eu não tenho prova, mas houve. E esse grupo, no final da campanha 18, foi muito forte, inclusive interessante. O PT lançou 2 candidatos para o Senado. Um teve um tiquinho assim de voto, o outro teve esse. Sabe por quê? Porque o PT distribuiu vote no A e no contra Cristóvão. Então, um petista ficou sem voto por causa disso. Mas eu acho que isso afetou mais do que o fato de eu ter votado no impeachment. Na população, isso não pegou, não. Na população, Senador, eu ganhei voto. senador, eu queria agradecer a sua presença. Estamos já aqui na reta final aqui. Senão a gente cai fora sem fazer essas despedidas formais. Eu queria agradecer a oportunidade de senhor participar dessa live aqui comigo e dizer que brevemente nos veremos aqui em nova live. Estou à sua disposição quando quiser, sobretudo para debater isso. Não é onde errei porque perdi voto, não, é onde erramos no imaginário da população brasileira. Nós não estamos bem no imaginário. Onde é que a gente errou? Essa pergunta, quantas vezes você quiser chamar, eu quero. E se quiser também, e o que é que a gente faz depois na educação e no Brasil, para não dizer que eu sou de uma nota só. Eu estou falando de todas as outras notas. Viva o Brasil! Grande abraço, hein? Viva o Brasil! Viva o Brasil! Abraço! Pernambuco! Um abraço, Magno. Muito bom falar com você. Um abraço! Muito obrigado.